Olá, amigos! Hoje eu vim falar a história de meu personagem Charlie James, mais conhecido como Billy. Quando o Charlie ele ainda era apenas uma criança, ele foi abandonado pelo pai dele assim que ele nasceu. A mãe dele era uma viciada em drogas que vivia em uma cabana, em uma praça de uma cidade, junto com vários outros viciados. E o padrasto do Charlie ficava com a mãe dele dentro de uma cabana, usando drogas e se relacionando. Enquanto isso, o Charlie meio que ficava afastado da mãe dele, pelo padrasto. Ele ficava mais tempo pela rua sozinho. E um dia, o Charlie estava, né, nesse local, procurando algo para comer no lixo, uma noite, na verdade. Ele estava procurando algo para comer, era de noite. E aí ele viu os soldados do exército invadindo esse local, porque foi criada uma operação para matar todos os viciados que estavam ali, menos as crianças, porque aquele problema era muito sério ali na cidade e estava incomodando a muita gente. E aí o próprio governo realizou essa operação, enviando soldados do exército. E aí o Charlie estava lá no meio dessa bagunça, ele viu os soldados invadindo o local e sendo agressivos, e aí ele correu para avisar a mãe dele e ao padrasto. Só que quando ele chegou no quartinho, na cabana que eles ficam, o padrasto do Charlie estava lá com a mãe dele, né? A mãe dele estava super drogada e seminua, ela só estava de calcinha, e o padrasto lá, ele viu o Charlie, ficou com muita raiva e botou o Charlie para fora, ele deu um chute na barriga do Charlie, e o Charlie caiu para fora da cabana nesse momento. E aí os soldados do exército chegaram, vendo o Charlie ali caído no chão, sendo chutado pelo padrasto. E aí os soldados foram até o padrasto e viram ele ali dentro com a mãe naquela situação deplorável. E aí os soldados abriram fogo contra o padrasto do Charlie. E aí o Charlie começou a gritar desesperado, né? Porque ele sabia o que ia acontecer naquela situação. E aí ele pediu para os soldados não matarem a mãe dele. O Charlie começou a chorar em desespero, falando para os soldados não atirarem. Só que aí os soldados falaram que a ordem era de eliminar todos os viciados que estavam ali, menos as crianças e os idosos. E aí pegaram o Charlie, pela camisa, jogaram no chão e simplesmente abriram fogo contra a mãe dele, que estava dopada ali na cama, deitada só de calcinhas, falando tudo embolado. Eles abriram fogo contra ela e ela não resistiu, morreu na hora. Isso tudo com o Charlie vendo. E aí ele levanta chorando e vai até o corpo da mãe correndo, desesperado, e começa a chorar, perguntando pela mãe dele, triste. E nesse momento chega o coronel do exército, o general, e percebe o que está acontecendo na hora. E ele pergunta aos soldados: por que vocês mataram a mãe do garoto? E aí os soldados falam: porque a ordem era de eliminar todos os viciados que estavam aqui, menos as crianças e os mais velhos. E aí nesse momento o general fica muito comovido, começa a chorar, e ele decide adotar o Charlie. Ele não adota o Charlie como filho. O que ele faz realmente é pedir para os soldados levarem o Charlie para um quartel general e deixar ele lá em um quarto para ele, um espaço só dele. E ele não é levado para um médico, para um terapeuta, ninguém conversa com ele, ele simplesmente é levado daquele local, uma criança de rua, para um quartel, e de lá ele passa a ser treinado. O general e o Charlie criam uma relação de pai e filho, mas o general nunca leva o Charlie na casa dele. O general tem a própria família dele e ele só treina o Charlie, ele só usa o Charlie para ser um soldado mesmo. E o Charlie vê o general como pai, e a partir disso ele passa a escrever os pensamentos dele em um diário. Ele aprende a ler, a escrever, ele se torna ele passa a ser treinado. O Charlie James, ele passa a ser treinado para se tornar um soldado desde criança. Aqui é uma imagem dele, já mais velho um pouco, e aqui é o general, a ideia de como seria o general. Então aqui o Charlie já está um pouco mais velho, ele já sabe ler e escrever, ele já está sendo treinado para se tornar um soldado. E a ideia é que no exército é onde ele se sente acolhido, onde ele passa a ser treinado, cresce, e lá ele vê as pessoas como se fosse família dele, como se os soldados fossem irmãos. Porque antes a mãe dele não era próxima dele, ela era mais uma dopada que ficava drogada. O pai dele abandonou ele, então ele só sobrevivia, ele só catava lixo na rua e tentava sobreviver dia após dia. Mas após ser adotado pelo exército, ele ganhou um novo rumo. Ele tinha uma nova família, que eram soldados, os irmãos dele, e que também eram vistos como pai. E, sabe, ali ele cresceu, foi treinado. Após seu treinamento, Charles se tornou um soldado profissional. Todo o trauma que ele passou no passado, ele usou para se fortalecer, e ele passou a ter um talento natural para matar pessoas. E o exército via isso nele e usava isso muito bem, porque ele se tornou o cachorrinho do exército. Qualquer ordem que o exército dava,
o Charlie ia lá e cumpria. Ele era basicamente uma ferramenta. Ele ia para missões em outro país, ele fazia operações sem fazer muita pergunta. Enfim, ele era o soldado perfeito e ele tinha apego emocional ao exército, então ele fazia as coisas que mandavam. Ok, pessoal. Após o Charlie já se tornar um soldado profissional e receber muito dinheiro na faixa dos seus 20 e poucos anos, ele conheceu uma garota chamada Jennifer e os dois se passaram a se relacionar e tiveram um filho. E o nome do filho do Charlie é Michael James, o filho que ele teve com a Jennifer. E aqui foi o momento mais feliz da vida do Charlie, que ele virou pai, ele tinha uma família. E o único problema com isso é que a esposa dele tinha muito medo que algo acontecesse com o filho dos dois. E ela sabia que o Charlie estava sendo manipulado pelo exército, que os general, ninguém ligava para o Charlie de verdade, e que ele tinha um apego emocional ao exército por causa do trauma do passado dele, então ele se apegava ao exército. E ela dizia o tempo todo ao Charlie que alguma hora alguma coisa ruim poderia acontecer com a família dele, que era para ele abandonar o exército e ter uma vida normal, uma vida de família. Só que o Charlie achava que a esposa dele era covarde, ele dizia isso para ela, que ela era fraca e que ela tinha medo, e que ele era o soldado que iria proteger ela, que ele era o soldado dela. Ele, sabe, ficava fantasiando essas coisas e foi empurrando a situação com a barriga, até que aconteceu uma coisa terrível com o Charlie. Ele, a esposa e o filho dele de apenas 7 anos, ele, a esposa e o filho de 7 anos foram sequestrados por soldados estrangeiros que descobriram informações sobre a vida do Charlie, conseguiram acessar onde ele morava, tudo sobre ele, tudo que a esposa tinha avisado a ele antes começou a acontecer. Ele começou a ser perseguido, a receber ameaças, ele não levou tão a sério como deveria, até que foi sequestrado ele, a esposa e o filho. E ele se viu em uma situação terrível, na qual ele estava na mão dos inimigos dele, e foi onde aconteceu a primeira morte que marcou o Charlie, que foi a morte de seu filho, que no meio da situação, sabe, tomou um tiro no pescoço e a bala ficou alojada ali de um jeito que o filho dele não morreu imediatamente. O filho dele ficou agonizando com a bala no pescoço nos braços do Charlie, enquanto a mãe dele, a Jennifer, e o Charlie assistem o filho dele morrendo lentamente, tentando respirar. E o Charlie fica vendo o filho dele morrer aos poucos enquanto tenta respirar, sufocando no próprio sangue e chorando em desespero. O Charlie fica traumatizado com isso, porque ele vê os olhos do filho. Ele vê os olhos do filho, sabe, perdendo a vida, e isso marca ele para sempre. E a partir desse momento, a partir dessa situação que acontece, ele consegue ser resgatado pelos soldados do exército. E tipo, os sequestradores dele são pegos, que fizeram isso com ele, e ele consegue sobreviver, tanto ele quanto a esposa dele consegue sair vivos da situação, mas o filho dele morre. Após a morte de seu filho, a esposa do Charlie, a Jennifer, começa a ter problemas da cabeça, ela não consegue mais dormir, e aí ela tem que tomar remédios para poder descansar à noite. E o Charlie também já não está muito bem, ele não consegue mais ver as coisas com clareza, depois daquele trauma, né, de ver o filho morrendo nos braços dele. Então os dois estão meio mal, e aí a esposa dele, em uma noite, ela pega a caixa de remédio, ela vai no banheiro e ela toma todos, ela começa a beber tudo de vez e manda tudo para dentro com água. E aí ela vai até a sala e depois de um tempinho ela cai no chão, sabe? Começa a se debater, a espumar, começa a sair uma espuma branca da boca dela junto com sangue da boca e do nariz, ela começa a sufocar. É quando o Charlie chega e aí vê que ela está tendo overdose desses remédios. E aí é outra situação que estraga a vida dele, né? Que ele acaba vendo a esposa dele, pega, já acha ela morta praticamente, só sufocando, se debatendo no chão. E aí quando ele vê ela, ele perde também a esposa. E aí você vê que em coisa de algumas semanas ele perdeu o filho e a esposa de maneira extremamente traumatizante. E ele carrega isso como se fosse culpa dele, porque se ele tivesse escutado a esposa dele, isso nunca teria acontecido. Ela estaria viva e o filho também. Mas esse é o começo da queda do Charlie James. Após a morte de seu filho e de sua esposa, o Charlie James, ele muda. Ele era muito apegado ao filho dele, porque você vê que o filho dele é uma Xerox dele, era praticamente a versão mais nova dele. Então ele tinha um apego emocional muito grande. Então ele não é mais aquele jovem de antigamente que era bom em seguir ordens e em matar. O Charlie daqui pra frente ele fica com a personalidade mais agressiva. Ele já não consegue mais simplesmente seguir ordens. Ele começa a estragar as missões do exército, começa a tipo parar de seguir as ordens do jeito que deveria e a ficar agressivo, a matar as pessoas e enfim, ele não é mais o mesmo. E aí por conta disso, o exército expulsa o Charlie, manda ele embora e, sabe,
pede para ele, tipo, recomenda que ele procure uma terapia e basicamente ele é expulso do exército após a perda de seu filho, de sua esposa, ele fica instável e ele é expulso e tem que ficar sozinho com seu trauma e as pessoas começam a virar as costas para ele por causa disso, porque ele muda a personalidade dele bastante depois que ele perde tudo e ele percebe que esse tempo todo o exército só usou ele e agora que ele finalmente perdeu tudo, que ele não tem mais nada e ele já não é mais o mesmo, aí o exército simplesmente vira as costas e ele percebe que a esposa dele sempre teve razão, ele sempre foi uma ferramenta, ele sempre foi manipulado e agora ele acorda e percebe que ele finalmente pode e deve lutar pelas coisas que ele acredita serem certas. Após a morte de sua esposa e de seu filho e sua expulsão do exército, Charlie entra em um período de depressão extrema, mas ele usa isso a seu favor, já que ele ainda sabe matar e ele ainda é um assassino, e ele se torna um assassino de aluguel. Ele começa a trabalhar com isso por muitos anos e a acumular dinheiro, porque desde os 13 anos ele é treinado para matar, então para ele isso é fácil. Ele fica rico, praticamente recebe muito dinheiro, e aí quando ele já está com grana o bastante, ele percebe que não faz mais sentido ele estar matando pessoas, fazendo esses serviços de assassino de aluguel. E aí ele decide usar o dinheiro que ele tem, as ferramentas e os recursos para matar as pessoas que ele julga serem erradas. Ele começa a investigar a vida de pessoas, a ver os crimes que as pessoas cometem e aí ele vira um justiceiro. Ele expõe os crimes das pessoas na internet, ele caça essas pessoas, tortura elas, mata e aí expõe tudo em vídeos e aí as pessoas começam a conhecer ele, só que ele cria uma identidade para fazer isso, ele não faz isso como um assassino. Ele cria uma identidade e essa identidade é o Billy 1.0, que é ainda a versão não trabalhada do Billy, que era mais uma versão de testes. E o Billy é um assassino misterioso que o Charlie cria, ele começa a caçar pessoas que são criminosas da sociedade, ele investiga e quando ele tem provas reais, ele vai até essa pessoa, tortura ela, mata, libera toda essa tristeza que ele tem dentro dele. E é isso, galera. O Charlie James Billy, aqui ele começa a usar uma máscara que ela é feita de aço plástico, uma substância que é uma mistura de plástico com um resíduo nuclear, um resíduo radioativo, que é bem resistente, mas que é bem perigoso. Mas é tão resistente que é a prova de balas. E ele usa essa máscara e por fora, nos vídeos que ele faz, ele usa uma máscara de papelão para dar mais uma personalidade. E ele também veste uma roupa que lembra a roupa da esposa dele falecida, que é uma forma de ele levar ela com ele no campo de batalha, entendeu? Nesse personagem que ele cria. E ele também usa uma roupa por debaixo, essa roupa preta, por debaixo da roupa que lembra da esposa dele. Ele usa também uma roupa feita de aço plástico. Essa luva também é de aço plástico. Enfim, essa é a imagem que fica mais famosa do Charlie James, que eu chamo de Billy 2.0, que é a versão final dele, que pelo menos a mais do auge, que aqui você vê que ele tem o saco de papelão por fora, mas por dentro é uma máscara de aço plástico, totalmente resistente à prova de balas, que se ele tomar tiros aqui, protege a cabeça dele, mas ao mesmo tempo é uma máscara tóxica que faz mal para a pele. E aqui tem a roupa que lembra da esposa. Se você vê a falecida esposa do Charlie usava essas roupas floridas, ela gostava desse estilo de roupa. É basicamente o que ela vestia e ele imita isso porque é uma forma de levar ela com ele no campo de batalha. Mas lembrando que essas roupas aqui não são a prova de bala. A única que é essa preta que cobre todo o corpo dele até os pés. E essa luva também, porque são feitas de aço plástico, que é um resíduo bem tóxico e bem resistente, feito de plástico e um resíduo nuclear, sabe, radioativo. É uma coisa criada por seres humanos. Então aqui temos a versão do Charlie James, né? Como a versão final praticamente, para você ter uma noção, o traje que ele usa, que lembra a esposa. Enfim, os crimes que ele começa a cometer, tipo, não crime em si, ele é um justiceiro. Ele é basicamente um justiceiro nessa fase da vida dele. E aí ele tem essa máscara por debaixo, feita de aço plástico. E essa é a versão 2.0 do personagem. Aqui você vê que ainda é o mesmo cara de antigamente, a mesma criança, mas com um detalhe específico, a pele dele começa a aparecer umas manchas. Quanto mais ele usa esse traje feito de aço plástico por ser tóxico, mais a pele dele vai ficando contaminada, porque o traje libera resíduos químicos. Sempre que o traje é destruído, ele não é indestrutível, ele só é muito resistente, mas sempre que ele recebe muito tiro, muita facada, começa a liberar resíduos químicos, e esses resíduos passam para a pele, para os ferimentos que já estão na pele, e aí aos poucos vai se espalhando no rosto do Charlie. Você vê que no começo aqui, desde a época que ele era um assassino de aluguel, ele já estava usando.
Aqui quando ele assume a identidade do Billy finalmente, lembrando a roupa da esposa dele, o traje de aço plástico, você vê que a mancha começa a se espalhar no rosto dele, começam a aparecer mais manchas. Essas manchas no começo não incomodam tanto o Charlie assim, só dói um pouco, sabe, queima quando sai na luz, mas ele consegue viver com isso. Só que aos poucos elas vão crescendo, pessoal, dentro do rosto dele ele começa a ficar em pânico, porque isso dói muito. E sempre que a luz bate, dói, e ele tem que ficar escondendo, e a única forma que ele tem de esconder é usando aço plástico, que é justamente que está contaminando a pele dele. Então, aqui temos uma noção para você ter a roupa que ele usa por baixo. Aqui é uma roupa totalmente de aço plástico, a máscara que protege o rosto dele, a luva e o traje que pega do pé aos ombros, o torso. E aqui tem um papelão que é basicamente é só uma coisa que ele passa para criar uma característica dele, sabe? Junto com a roupa da esposa, que lembra a esposa dele. Isso aqui foi só uma coisa que ficou bem famoso, o saco, então ele passou a usar, sabe? E aqui é o Charlie James, a versão dele 2.0, quando a contaminação dele com ácido plástico começou, que a pele dele começou a ficar com essas manchas. E aqui é uma versão dos trajes da esposa dele para você ter uma noção de como funciona. Esse é o personagem nesse momento 2.0 da vida dele, antes da contaminação passar toda. Você vê que ele virou uma figura interessante, o Charlie James. Ele, sabe, continua sendo o mesmo soldado de antigamente, só que agora ele mata pelas coisas que ele acredita, ele passou por muita coisa. E o aço plástico começa a contaminar a pele dele. E, sabe, ele tem ainda essas visões que ficam perturbando ele, do filho dele, falando que foi a culpa dele, a morte dele. Sabe, foi sua culpa, pai, eu ter morrido. A esposa dele, não consigo respirar, sorrindo enquanto fala isso e chora. E aí aqui é uma visão dela antes. Quantas pessoas ainda vão precisar morrer, Charlie? O filho dele, sufocando até a morte, com o olho desesperado. Você deixou isso acontecer. E aqui outra visão do filho pedindo socorro, sufocando até a morte de novo. Enfim, galera, você consegue entender a mente do Charlie através dessas artes e ver que ele é uma pessoa perturbada. É por isso que ele não abandona o trauma dele. Ele é perseguido. Ele pede pare, por favor, não quero lembrar. Mas ele vive esse trauma dele, ele fica preso nisso. É os fantasmas que perturbam o personagem. Ainda que o Charlie James Billy seja um assassino perturbado, a mídia passa a ver o Billy, o assassino, que é a versão que a mídia conhece é só o Billy, ninguém sabe do Charlie ainda, começam a ver ele como um herói, sabe? Tentam distorcer a imagem dele, a criar uma versão infantilizada do personagem. E aí essa é a versão 2.0, que é a que a mídia usa, como se fosse um personagem infantil e não um assassino perturbado, como se fosse uma criança, sabe, ou alguma coisa assim, feito para vender produtos, porque ele é bem original, então ele passa a ser usado como um produto. E aí surge essa versão dele que não existe, que é feito para as pessoas admirarem ele. Então ele passa a ter tipo uma Disney do Charlie James, como se fosse um local que, sabe, tem parque temático dele, tem essas coisas para as crianças, e ele é admirado mesmo, como se fosse, sabe, um herói da Marvel, alguma coisa assim. Mas isso aqui é tudo fantasia, é tudo feito para você admirar. Mas a versão original, todo mundo sabe que ele é uma pessoa perturbada e que perdeu a família e que nunca teve uma vida feliz. Enfim, esse personagem aqui é criado pela mídia para essas pessoas que gostam do Charlie poderem consumir ele, porque nem todo mundo vai querer admirar um assassino, né, galera? Voltando para o Billy, para o Charlie, o que a gente sabe sobre ele até aqui? No começo ele era um soldado, se tornou assassino de aluguel, e aí ele passou a ser contaminado pelo aço plástico, né? Depois desse período de assassino de aluguel. E no momento que a contaminação começou, é o exato momento que ele vira o Billy, que é o 1.0 e o 2.0. Para você que não está acompanhando muito bem, aqui temos umas artes dele ainda jovem, soldado, quando ele ainda era soldado. Aqui quando ele se tornou assassino de aluguel. Aqui é a versão 1.0 do Billy, quando ele começou com as matanças e já estava contaminado com aço plástico. Aqui é o 2.0, o Billy que fica famoso na mídia, que as pessoas admiram. E aqui é a próxima fase que eu ainda vou falar aqui no vídeo, que é a fase Billy, que ele deixa de ser o Charlie James e simplesmente se torna Billy. Só o Billy. Então a gente descobriu que Charlie James, assassino de aluguel, Billy 1.0, Billy 2.0, a versão mais conhecida dele, que a mídia usa muito, que é uma versão mais pública. E aqui é o Billy, simplesmente, que ele vai se tornar ainda mais pra frente na história. Ok, pessoal, o aço plástico
começa a se espalhar pelo rosto do Charlie. E quanto mais ele está ficando contaminado, mais ele usa roupa, porque ele tem medo de que alguém faça algo com ele. Então, e ele também é alérgico à luz. Essas manchas aqui, se saem na luz, a pele dele começa a queimar. E é uma queimadura de 3º grau, começa a derreter. Então ele tem que ficar o tempo todo escondendo o rosto. Você consegue imaginar como deve ser difícil um cara que era um soldado do exército passar por tanto trauma, ficar esse período sozinho, matando pessoas, e aí quando ele finalmente começa a ser livre com o personagem Billy, ele tem que lidar com essa contaminação na pele dele, e isso começa a perturbar ele ainda mais, porque ele começa a sentir dor física, além dos traumas que ele tem, e aí a situação vai piorando cada vez mais, até chegar a um ponto que o rosto dele já está totalmente contaminado, ele tem que passar a maior parte do tempo se escondendo, só pode sair no escuro de noite, e isso começa a deixar ele muito triste, muito desesperado, e ele passa por uma situação pior ainda, quando ele é finalmente encurralado por uma mulher, Charlie James, que pensa que ele cometeu um crime que ele não cometeu, porque o Charlie tem muitos seguidores, e os seguidores às vezes vestem a roupa dele, fazem coisas por aí, e ele tem que responder por isso. Então o Charlie James, além de toda a merda que ele passa, ele ainda é acusado de algo que ele não fez. Uma mulher cria muito ódio dele, ela consegue descobrir a identidade dele, e além de revelar a identidade dele, essa mulher consegue arrancar um braço dele, uma perna dele, ela dilacera, sabe, destrói os ossos e os músculos. Então ele perde um braço, perde uma perna. Nesse mesmo dia essa mulher arranca a máscara do rosto dele. E aí o Charlie tem todo o seu rosto queimado pela luz do dia. Ele não tem como defender. A única parte que ele defende é um lado que ele bota a mão para proteger. Então aqui a gente vê que o rosto dele é extremamente danificado e severamente destruído. No momento que o Charlie James é resgatado pelos seus soldados, ele está assim, com a mão protegendo uma parte do rosto, enquanto a outra está sendo exposta à luz e queimando lentamente. Seus olhos estão queimando e derretendo, seu nariz, sua boca, toda a cartilagem aqui está sendo destruída. E lembrando que seu braço está dilacerado, seus ossos e seus músculos. Sua perna também está dessa forma. E ele não está com traje total, ele só está com uma parte do traje de aço plástico. Enfim, ele está ferrado, galera, nesse momento. E é o pior momento do Charlie, que seu rosto queima, que a perna dele é destruída e ele está sofrendo por algo que ele não fez. Então, como se já não bastasse ele sofrer psicologicamente com a morte do filho, que ele carrega a culpa de que foi ele que fez isso. Deixou o filho dele morrer sufocando até a morte, olhando para ele, nos braços dele, lentamente, enquanto ele assiste. E além da esposa dele que praticamente cometeu suicídio, né, após a morte do filho. E ela avisou várias vezes que isso ia acontecer, mas ele nunca ouviu, ele sempre quis ser um cachorrinho do exército. Então ele sofreu muito, galera. E ainda por cima foi expulso do exército, ficou sozinho, abandonado. E além, né, quando ele finalmente criou esse personagem, o Charlie James, que ele estava finalmente achando um sentido na vida dele, foi o momento que ele, né, o Charlie James, que era um soldado perfeito, perdeu tudo. Quando ele finalmente estava virando Billy, criando uma identidade nova, ele ficou assim, contaminado com aço plástico, seu rosto ficou deformado, ele teve que instalar uma prótese de um olho robótico no seu rosto, porque ele não consegue enxergar direito à noite. Então ele precisa desse olho para poder ver na noite, porque ele só pode sair de noite. E se ele sair na luz, tem que ter roupa, tem que ter máscara, senão queima. Também instalou também um braço e uma perna de aço plástico, que é super resistente e leve, e a mesma substância que foi feita os tecidos da roupa dele. Então Charlie James, o antigo soldado, perfeito, agora Billy, simplesmente Billy. Ele não pode mais ser o Charlie, ele simplesmente não tem mais ponto de retorno. Daqui pra frente ele só pode ser o Billy, não mais o Charlie. Você vê que ele perde totalmente a alegria que ele tinha. Ele se torna um robô, meio homem, meio máquina. Porque esse olho dele é artificial, sabe? Ele vê no escuro. Isso cria uma sensação, né, de que ele não é humano. O braço e a perna dele também de aço plástico são bem poderosos e ao mesmo tempo resistentes. Uma vez Charlie James, agora Billy. Somente Billy. Ok, pessoal. Lembrando que o Charlie, ele tem uma contaminação de aço plástico no rosto dele e aos poucos a pele dele vai indo embora e só fica o aço plástico e isso vai destruindo ele. Você vê que só o caos que causou aqui. E os dentes dele são azul porque ele também instalou dentes de aço plástico na boca dele. Porque aço plástico é como se fosse diamante, é super resistente. É uma matéria muito útil, galera, muito volátil. Só que ela é feita de energia nuclear, de energia radioativa.
E isso para uma matéria orgânica tipo o corpo de um ser humano é destrutivo. Então o Charlie ele sabe que ele está morrendo e ele simplesmente para de se importar porque ele perdeu tudo mesmo. E a essa altura ele já virou um vilão. Ele já não é o mesmo cara de antes. Aqui ele já é um monstro. Metade do seu rosto destruído, seu braço e sua perna de aço plástico, sabe? Ferramentas de aço plástico que ele adota. E ele usa esse casaco também que ele manda o pessoal da empresa dele fazer, que lembra o exército e que um toque da esposa. Enfim, ele vira um personagem, o Billy, ele vira o Billy, uma versão macabra do Billy. Mas lembrando que por debaixo dos panos ainda tem aquele mesmo homem que sofreu tanto, que ainda é humano, que ainda é orgânico. Ele apenas mudou algumas coisas, né? Não pode mais sair na luz, só pode sair à noite. Braço de aço plástico, pernas de aço plástico, uma coisa artificial e poderosa. E ele vira uma pessoa assim macabra e mais cruel do que antes, porque agora ele não tem mais aquela mesma mente de antigamente. Ele agora é um homem louco. Ele se tornou um louco homem. Então às vezes ele mata pessoas inocentes, ele tenta fazer o que é certo, mas você tem que entender que esse cara está sentindo muita dor o tempo todo, ele tem dor física e psicológica. Então ele não vai ser nunca o mesmo de antigamente. Então essa é a fase do Charlie James, que ele vira só o Billy, ele vira um vilão, ele vira um monstro. Ele já não é o mesmo de antes, você consegue ver pelas artes que não tem mais aquele tom, sabe? Vai ficando macabro e ele vai ficando louco. E tudo isso causado pela dor que ele sente, mas ainda assim, galera, ele ainda é consciente, ele não é só um monstro. Ele ainda consegue pensar, é só que às vezes a dor é tanta que ele perde o raciocínio. Tipo, ele sente dor física e dor mental, galera. A pele dele é queimada, se sair na luz dói. E esse é o meu personagem favorito, galera. Nossa, olha o design dele como ficou bacana. A ideia dele total é interessante. Ele é um cara que sofre, velho. E quando eu faço a história dele, às vezes eu choro, porque quando eu penso no que ele tá passando, as cenas da infância dele, por exemplo, eu fico cheio de lágrimas no olho. Não tem como você... Por mais que eu não esteja no clima de ficar triste, eu simplesmente fico lacrimejando, porque é tão triste, galera. Ele perder a mãe, sabe? E a vida dele só vai piorando ali pra frente. E ele é construído como um vilão, um ser humano monstro. E ele só queria uma coisa, galera: ser feliz. No final ele sabe que ele errou. Então é isso, galera. A história do Charlie James Billy. Eu tenho uma coisinha ainda pra mostrar pra vocês, sabe? Além do design de como fica ele, com a roupa da esposa, o rosto destruído, as manchas na pele, o aço plástico artificial, a prótese. Tem essa arte aqui, né, que mostra uma comparação. No caso do antes, né, seu filho, sua esposa, e o depois. Só uma comparação, porque o filho e a esposa dele aqui já estão mortos. Então isso aqui é só para você ver como ele era antigamente, um homem saudável, sadio, e como depois ele se torna um monstro, ele vira um monstro. Ele não pode sair na luz, ele está deformado, ele não é feliz. Ele basicamente está esperando a morte. Então, temos aqui de novo outra comparação dele antes, como ele era um cara saudável e feliz. E depois, como ele fica monstruoso, com essa aparência de monstro. Sabe, galera? Eu gosto muito desse personagem, ele é bem cativante. E aqui é a versão atual dele, que ele tem ainda o traje da esposa, lembrando a esposa. As instalações de aço plástico, ele é bem complexo. Tem o olho artificial também para enxergar no escuro. Tem esse casaco do exército que ele faz um toque especial que ele mesmo manda fazer, tipo, ele quer ser visto dessa forma. E chorando, né, porque ele não é feliz, claro. Mais uma comparação para vocês terem uma ideia de como funciona o personagem. Aqui ele antes, na época que ele estava no exército, que você vê que ele estava saudável ainda, bonito e atraente. E aqui você vê ele depois, que é a fase dele atual. A vida me deu um cara com um saco na cabeça, velho. As coisas se transformaram nisso. Aí, galera, o olho artificial dele para enxergar no escuro, a caveira, que o olho dele original aqui derreteu. Aí fizeram esse implante aqui para ele poder enxergar. E esses dentes de aço plástico, que é para ele poder mastigar melhor. Esse dente é bem melhor que o de um humano. Quando ele morde aqui com esse dente, ele pode cortar coisas. E é mais, né? Ele tá ferrado, galera. Ele tá bem ferrado. Por mais que ele pareça legal, ele aqui tá morrendo. O que eu posso falar sobre o fim do Charlie James é que ele busca uma vingança contra a mulher que fez isso com ele. Destruiu o braço e a perna dele. Mas ele vai aos poucos ficando fraco, galera. Porque o aço plástico que ele botou no dente, o aço plástico que tá se espalhando pelo corpo dele, o aço plástico que tá na roupa que ele fica usando, começa a afetar ele de um jeito que
a pele dele fica toda contaminada. Ele só fica com uns pedacinhos ainda de pele humana. E o resto é tudo aço plástico, tudo começa a ser contaminado dentro dele. Os órgãos, o olho, o pulmão, os vasos sanguíneos, o sangue, tudo começa a ser contaminado pelo plástico, pelas toxinas nucleares, radioativas. E ele sabe que está morrendo, ele começa a sentir que o corpo dele está parando de funcionar. E ele acha essa mulher que fez isso com ele, que destruiu ele, sabe? Metade do rosto dele, que arrancou o braço dele, e ele já não sente nem mais raiva dela, galera. Nessa altura ele já não tem mais energia nenhuma para lutar. E o final do Charlie é que ele tem uma conversa franca com essa mulher, sabe? Porque eles não estão lutando nesse momento, eles meio que fazem as pazes, porque ele entende os motivos dela e ela entende os motivos dele. Eles não são vilões. São pessoas que estavam em uma posição ali que naquela hora era errada para os dois e não tinha o que fazer. E ele faz as pazes com ela e ele dá o conselho a ela de não desperdiçar o tempo que ela tem de vida lutando, que a vida toda que ele fez foi lutar. Ele nunca conseguiu fugir disso e ele diz a ela que ele queria poder ter mais tempo vivendo. E aí ele e ela vão juntos para o cemitério onde está enterrada a esposa e o filho do Charlie James. E lá onde a esposa dele está morta e o filho dele está morto enterrado, ele se senta ali e começa a conversar, porque ele já tá morrendo ali, galera. O aço plástico já contaminou ele todo, ele já não tem mais energia para lutar. Ele simplesmente senta ali, sem a máscara dele, mesmo com a pele dele queimando e doendo, sensível demais, ele senta e começa a conversar com a esposa e explicar os motivos dele. E o que eu posso falar do diálogo final dele é que ele fala assim, galera. Sempre que a esposa dele falava a ele que ela tinha medo do que poderia acontecer com ele, com a família, sempre que a esposa dele avisava ele que é perigoso servir o exército, que o exército estava usando ele dizia que ela era fraca. E ele dizia assim: eu sou o seu soldado e eu vou te proteger. Então, antes de ele morrer, ele sentado no túmulo dela, ele repete essas mesmas palavras. Ele diz assim: eu sempre vou ser o seu soldado. Então, após dizer essa frase, ele fala assim: não, o mundo estaria melhor sem soldados. Eu finalmente estou voltando para casa. Jennifer, Michael, ele fala isso, palavras assim. O que isso significa, galera? Que ele reconheceu que a esposa dele estava certa, porque no começo ele vê ela como fraca, covarde e ingênua, mas ele encontra a redenção dele quando ele reconhece que ela estava certa, que ela era inteligente e sábia. Ele até escreve isso nos livros dele, que no começo ele achava ela fraca, mas depois ele passa a ver ela como sábia e inteligente. Porque ele diz assim: eu sempre vou ser o seu soldado, Jennifer. Não, o mundo estaria melhor sem soldados. Porque ele reconhece que a paz é melhor que a guerra, que o mundo estaria melhor sem guerra, sem dor e sem sofrimento. E ele reconhece que se ele tivesse escutado a mulher dele, no começo, nada disso teria acontecido. Se ele simplesmente tivesse virado as costas para o exército e para a guerra, não teria tanto caos acontecido na vida dele. Mas foi ele que continuou buscando a guerra, foi ele que continuou seguindo a filosofia que o exército impôs nele, por causa da manipulação, entendeu? O próprio exército matou a mãe dele, e o exército usou ele e levou a esposa e o filho dele. Quando ele percebeu isso, já foi tarde. Ele perdeu tudo que ele tinha para o exército e agora ele só tem sofrimento e dor. É por isso que ele fala isso no final. O mundo estaria melhor sem soldados, porque o mundo estaria melhor sem guerra e sem sofrimento. E essas são as últimas